Neste momento, a dura vingança dos nossos por Kiev. Moscou chora, a capital da Federação Russa está no cerco implacável dos nossos. Isso precisa ser visto. O Irã apelou urgentemente à Ucrânia, Teherã ataca Kiev, agora abertamente. Choque total. A ponte da Crimeia na expectativa de eventos explosivos. Os nossos invadiram duramente a península. Luhansk é o próximo. É difícil de acreditar. Fim dos Shahed. Ninguém no mundo tem uma defesa aérea assim. O momento do triunfo de Zelensky e Fedorov ao vivo. A Finlândia entra em guerra contra a Rússia. Não faz mais sentido esconder. Tudo isso em nossa edição Ponto Infernal. Moscou em chamas, Putin está de luto. Os nossos atacaram duramente a capital da Federação Russa. O cerco mortal de drones ucranianos deu um show ao vivo. Explosões tão fortes que nem os bunkers mais resistentes aguentam. E depois deles, uma destruição visível do espaço. Moscovitas em choque total, a Ucrânia não espera mais e entra na Federação Russa com tudo. E além disso, o bloqueio total do mundo. Putin, em pânico, assinou um decreto. Será que realmente chegou o momento em que Moscou é riscada dos mapas? Seja o primeiro a saber. Um dos ataques mais longos a Moscou em toda a guerra. O ataque à capital russa dura mais de 24 horas. Pela primeira vez na memória do Kremlin, a Ucrânia lançou mais drones contra a Rússia do que a Rússia contra a Ucrânia. O ataque de drones a Moscou continua por várias horas. 16 drones das Forças Armadas da Ucrânia foram abatidos ao se aproximarem da cidade. Ao mesmo tempo, as sirenes de alerta aéreo não foram acionadas nem em Moscou, nem na região. Sergei Sobyanin informa pessoalmente sobre a situação dos drones na capital russa. Mensagens alarmantes no canal do Telegram do prefeito são atualizadas mais rápido que as notícias. 9h19. As Forças de Defesa Aérea do Ministério da Defesa destruíram 4 drones que voavam para Moscou. Especialistas de serviços de emergência estão trabalhando no local da queda dos destroços. 9h34. O ataque de 14 drones foi repelido pelo Sistema de Defesa Aérea do Ministério da Defesa. Especialistas de serviços de emergência trabalham no local da queda dos destroços. 9h43. 8 drones que voavam para Moscou foram destruídos. Especialistas de serviços de emergência estão trabalhando no local da queda dos destroços. Putin está escondido em um bunker em Valdai. A elite de Moscou está sendo evacuada às pressas da capital. E os militares estão trazendo para o Kremlin toda a defesa aérea que existe. Como resultado, no momento, existem cerca de 100 torres para sistemas de defesa aérea Pantsir ao redor de Moscou. Isso é quase o dobro do que protegia a capital russa em 2025. No total, um anel de defesa aérea de 50 quilômetros foi criado ao redor de Moscou. Mas mesmo ele não consegue lidar com o ataque massivo das Forças Armadas da Ucrânia. Os fogueteiros russos abatem drones diretamente sobre áreas residenciais. Moradores de Vnukovo, perto de Moscou, reclamam das canhonadas intermináveis de explosões e destroços caindo sobre suas cabeças. Deixa eu mostrar, explodiu em algum lugar por aqui e ali também. Atrás daquele prédio tem uma pedreira escavada e é lá que ficam os silicatos e eles estavam filmando lá, mas explodiu por aqui. Os moradores da cidade russa de Volgogrado também não conseguem dormir à noite. Minhas mãos estão tremendo. A defesa aérea na cidade não para nem por um segundo. Os moradores locais fazem transmissões ao vivo de porões e banheiros. Vocês façam o que quiserem, mas eu vou ficar aqui no banheiro. Parece que desta vez a usina termoelétrica local e a refinaria da Lukoil, situada ali perto, não sairão ilesas. Já está amanhecendo e eles continuam voando por aqui sem parar. Durante o dia, após um ataque massivo ao território russo, é a vez de Novorossiysk. Moradores relatam a ação da defesa aérea e uma fumaça branca é vista vindo do porto. O Kremlin perdeu 2 de seus navios durante o fim de semana. Agentes da nossa inteligência militar conseguiram atingir a balsa Slavianin e o navio Avangard, que eram a base da travessia de balsa de Kerch e tinham um papel crucial na logística naval do inimigo. Especificamente, tratava-se do transporte de armas, equipamentos militares, munições e combustível. Essas balsas já foram atacadas antes, em anos anteriores, e em 2024 também atacaram especificamente a balsa Slavianin, ou seja, houve algum dano nesse sentido, e dizem que aparentemente essas balsas Slavianin e Avangard
eram as últimas capazes de transportar vagões-tanque de uma margem, ou seja, da região de Krasnodar para outra margem, em Kerch, na Crimeia. Os ocupantes não terão paz nem na terra, nem na água, nem no ar. Drones das Forças Armadas da Ucrânia também visitaram aeródromos militares de Putin neste fim de semana. Assim, em Maikop, o aeródromo de Kanskaya foi atacado. Também na região, drones visitaram empresas do complexo industrial militar em Nevinomysk e Kirovo-Shepetsk. Como resultado, em vez de combater ativamente os drones ucranianos, o Kremlin passou a lutar contra a disseminação de informações sobre os ataques. As autoridades russas estão cortando a internet em massa por todo o país. Sem a rede mundial, em um vácuo de informação, até mesmo Moscou. Há mais de uma semana, a capital russa enfrenta grandes interrupções na rede móvel e no acesso à internet. Até os chamados serviços da lista branca do Ministério Digital, que deveriam continuar disponíveis durante as restrições, quase não funcionam. Um sinal fraco só é captado em alguns distritos específicos. E no metrô ainda se move. Nos devolveram um pouquinho, lembram? Alguém dizia, me devolvam o meu 2008. É mais ou menos assim. E daqui pra frente vai ser bem pior. A Rússia está voltando a passos largos para a Idade da Pedra. Em 2026, os moscovitas estão comprando pagers, mapas de papel e telefones fixos. Ainda mais radical, dizem que as vendas de pagers, telefones fixos e rádios amadores cresceram até 70% só nesta semana. Com falhas na conexão e bloqueios na internet, as pessoas estão voltando aos métodos antigos de comunicação. E os Atlas estão substituindo o GPS. Mais um pouco, e em vez de táxis, vão começar a usar carruagens por lá. Os moscovitas não vão mais trocar mensagens pelo Telegram ou pelo Maxi, mas por correio de pombos. Neste exato momento, o Irã surge com uma declaração absurda. Vejam com o que ameaçaram a Ucrânia. Este pronunciamento deixou todos em alerta. Teherã transformou Kiev em um alvo. Dá até um calafrio. Moscou está atiçando o fogo novamente. A força ucraniana virou um incômodo. As Forças Armadas da Ucrânia fecharam o céu contra drones iranianos no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, Donald Trump continua a ditar as regras no grande jogo geopolítico. A Rússia tenta novamente jogar suas cartas ao lado de Teherã. A tensão aumenta e as apostas estão cada vez mais altas. Os primeiros detalhes a seguir. O Irã ameaça a Ucrânia com guerra. Um deputado do parlamento iraniano, em resposta à chegada de especialistas ucranianos ao Oriente Médio, começou a ameaçar com ataques. O islâmico omitiu hipocritamente os shaheeds iranianos, com os quais a Federação Russa aterroriza as cidades ucranianas. Ao apoiar o regime israelense com drones, a fracassada Ucrânia entrou de fato na guerra e, conforme o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, tornou todo o seu território um alvo legítimo para o Irã. O Oriente Médio está se tornando mais um teatro de operações onde a Federação Russa e a Ucrânia lutam em lados opostos. Kiev ajuda os Estados Unidos, Israel e as monarquias da região a se defenderem dos drones iranianos, enquanto Moscou apoia Teherã com tecnologia, peças e inteligência. A Rússia entregou drones e dados de inteligência sobre bases americanas no Oriente Médio ao Irã. Tenho fatos 100% comprovados de que o regime iraniano os usou contra bases americanas e vizinhos do Oriente Médio. Os russos usam licenças iranianas, sob as quais construíram e produziram uma grande quantidade de drones. Agora eles os estão devolvendo. Em 2 semanas de combate, dezenas de milhares de bombas, mísseis e drones foram lançados. Os Estados Unidos e Israel continuam a caçada à cúpula do governo iraniano. O Departamento de Estado oferece uma recompensa de $10 milhões por informações sobre o paradeiro do novo líder espiritual. A mídia árabe relata que o filho de Ali Khamenei, Mojtaba, foi evacuado para a Rússia. Uma fonte de alto escalão próxima ao novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, disse ao Al Jarida que Khamenei foi levado para Moscou em um avião militar russo, em uma operação secreta devido ao seu estado de saúde e por questões de segurança. Ao chegar, ele passou por uma cirurgia bem-sucedida e agora está em tratamento em um hospital privado em um dos palácios presidenciais.
Enquanto isso, Teherã continua a aterrorizar a região e a testar a paciência do resto do mundo. O Estreito de Hormuz está fechado, o preço do petróleo segue acima de $100 por barril e drones e mísseis atingem bases militares dos Estados Unidos, além de centros petrolíferos e financeiros no Golfo Pérsico. Olhem, um drone está passando. Isso! Sim, lá atrás. Houve uma explosão muito forte aqui no Bahrein. O que é isso, meu Deus? Onde? Só consideraremos encerrar a guerra quando primeiro recebermos dos Estados Unidos a compensação total por todos os nossos danos. E segundo, a retirada das tropas americanas do Golfo Pérsico. Os ataques ao ouro negro, ao dinheiro e aos negócios americanos na região abriram a caixa de Pandora. A partir da terceira semana, um dos principais alvos do exército americano passou a ser a ilha iraniana de Karg. Sob minhas ordens, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos realizou um dos ataques de bombardeio mais potentes da história do Oriente Médio e destruiu completamente todas as instalações militares na ilha de Karg, a pérola do Irã. Por razões humanitárias, decidi não destruir a infraestrutura petrolífera da ilha. No entanto, se o Irã ou qualquer outro fizer algo para impedir a passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Hormuz, revisarei essa decisão imediatamente. A ilha de Karg é o calcanhar de Aquiles do regime islâmico. Apesar das sanções ocidentais, a estabilidade econômica do Irã é garantida pela venda de petróleo à China. A ilha, situada no meio do Golfo Pérsico, é o principal terminal do Irã, por onde passa mais de 90% de suas exportações de petróleo. Em assuntos militares, raramente acontece de o inimigo lhe dar um alvo único como a ilha de Karg, que poderia mudar drasticamente o resultado do conflito. Se o Irã perder o controle ou a capacidade de operar sua infraestrutura petrolífera na ilha de Karg, sua economia será destruída. Quem controla a ilha de Karg controla o destino desta guerra, semper fi. Ao mesmo tempo em que milhares de fuzileiros navais americanos são enviados ao Oriente Médio, o republicano Lindsey Graham, próximo a Donald Trump, sugere uma operação terrestre para os americanos tomarem a ilha. O lema Semper Fi, que em latim significa sempre fiel, é o lema oficial dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Urgente, o ponto de virada da guerra, a libertação de Luhansk. Faíscas voam de todos os lados. O exército de Putin foi pego de surpresa e, além disso, uma limpeza infernal na Crimeia. Esses ataques incineraram tudo. Os nossos estão chegando com tudo. A balsa de Kerch mal está se aguentando. A próxima da fila é a ponte da Crimeia. O exército de Putin recebe saudações calorosas dos nossos. Será que o próximo passo é a invasão? Veremos isso em um instante. As tropas ucranianas intensificam sua campanha de ataques. Sob fogo, alvos logísticos e tropas inimigas. Tudo está indo conforme o planejado. Putin e o Ministério da Defesa não dão conta de fabricar novos mísseis e drones. Pediram para reduzirmos drasticamente a produção para o fronte. Ataque a um depósito de Shaheds e a um ponto de implantação das Forças Armadas da Federação Russa no aeroporto de Donetsk. Está filmando? Sim. Explosões poderosas ecoam na região ocupada de Luhansk. No vídeo, ouve-se a detonação de um depósito de mísseis de defesa aérea inimigo. Que os ocupantes mantinham bem ao lado de uma área residencial em Dolzhansk, Sverdlovsk. Moradores locais relataram o ocorrido. Membros da resistência nos territórios ocupados do Donbas ajudaram diretamente nesses ataques precisos. Então vocês vendem a pátria por migalhas, seus vermes imundos? Por que estão filmando e postando isso? Por que estão passando informações? Enquanto os russos atacavam cidades ucranianas, as forças de defesa atingiram vários alvos na Crimeia anexada. Lá, unidades de operações especiais usaram drones de longo alcance para atingir lançadores. Iskander. O sistema Iskander é um alvo muito valioso e raro.
O lançador estava pronto para atacar a Ucrânia. A tripulação estava por perto. Foi registrada uma detonação secundária de munição. Vários drones atingiram com sucesso um depósito de Iskanders no vilarejo de Kurortne. Um Iskander custa ao exército russo cerca de $700 mil e a versão de exportação 2,2 milhões. O Kremlin está em choque, pois agora a defesa aérea russa não consegue interceptar o Flamingo. Atualmente podemos produzir cerca de 3 por dia. O Flamingo é um míssil único, desenvolvido por ucranianos. Ele é bem grande, com 7 metros de envergadura e uma ogiva de cerca de 1 tonelada. Ela é lançada de uma plataforma terrestre e pode voar até o alvo em altitudes bem baixas. Podemos usar o Flamingo para destruir consequentemente os lançadores desses mesmos Iskanders. Hoje temos, simplesmente, uma espécie de tsunami de notícias positivas sobre a destruição pelas nossas estruturas das forças de defesa de vários locais, incluindo centros logísticos russos e também, aliás, lembrando, de lançadores de Iskanders. Os valentes defensores ucranianos estão destruindo o inimigo também no mar. Eles atingiram 2 embarcações militares. O ferroviário inimigo Slavianin foi desativado e o navio Avangard foi danificado. Eles eram os principais elementos da travessia de balsa de Kerch e transportavam armas, equipamentos militares e munições. Ponte de Kerch, prepare-se! Olha lá, tem outro lá no alto. Olha outro. À direita, à esquerda, em todo lugar. Olha só, caramba, foram em direção à Bahia. Explodiram a Bahia. As forças de defesa continuam transformando o equipamento russo em sucata. Os ocupantes ficaram sem a estação de radar Nebo-U na região de Gvardiisk, na Crimeia. Perto de Sadov, na região de Donetsk, o radar do sistema S-300 foi destruído. No Donbas, postos de comando e observação em Vukhlehirsk, Hrabovsk e Kermenchik foram atingidos. As forças de operações especiais da Ucrânia continuam destruindo alvos inimigos para impedir a guerra russa. Nossos defensores avançam com confiança para retomar todas as terras que o ditador Putin ocupou. A Ucrânia acaba de dar um grande salto na defesa do seu espaço aéreo. O que nossos militares e engenheiros lançam já é chamado de nova era da defesa antiaérea. Um escudo multinível que bloqueia o céu contra os ataques russos. Zelensky deu um sinal claro. As linhas de produção operam sem parar. A máquina de defesa está ganhando um ritmo frenético. A Romênia está acompanhando esse ritmo. Contaremos mais sobre isso em instantes. É o fim dos Shahed inimigos. A Ucrânia lança uma nova arma contra os drones kamikaze. Os drones interceptadores ucranianos tornaram-se um verdadeiro sucesso mundial. Mais países do Golfo Pérsico estão interessados no sistema ucraniano contra drones. Dizem que a Arábia Saudita negocia com a Ucrânia um grande acordo de armamentos. E este está longe de ser o primeiro país interessado. A Ucrânia enviou drones interceptadores e especialistas à Jordânia para proteger bases dos Estados Unidos. Hoje, ninguém no mundo tem mais experiência no combate a drones iranianos do que Kiev. O drone interceptor ucraniano Sting é um dos meios mais eficazes para derrubar os Shaheds. A porcentagem de seus acertos bem-sucedidos é de quase 90%. Mas agora, haverá ainda mais Shaheds russos destruídos. Uma empresa ucraniana começou a produzir em série os interceptores Air Baby, e a sua tarefa é justamente alcançar e destruir o drone inimigo. A essência dos princípios físicos de funcionamento de todos os drones interceptores é praticamente a mesma. A estação de radar guia o operador até o drone, ou seja, até aquele que está sendo interceptado no momento, de forma precisa. O operador estabelece contato visual e depois o drone interceptor faz o seu trabalho. Na guerra moderna com os baratos Shaheds russos, os próprios drones estão se tornando a principal defesa aérea, pois têm uma grande vantagem. Os americanos podem produzir atualmente apenas 600 unidades de mísseis para os Patriots por ano e 60 mil drones interceptores podem ser produzidos. Estes são meios de contra-ataque baratos, eficazes e fácil.
geralmente modificáveis conforme a situação. E mesmo os países que têm os melhores sistemas de defesa aérea acabam percebendo que esta não é a melhor opção de defesa. 60 a 65 mísseis são produzidos mensalmente pelo maior fabricante de Patriots, a América. Portanto, é claro que esses estoques serão esgotados por qualquer país, não importa quantos mísseis existam, não serão suficientes na luta contra os Shahed iranianos. Mas a reforma da defesa aérea é apenas o começo, pois a Força Aérea fala em criar algo maior, um domo de ferro ucraniano. No momento, temos 4 componentes claramente definidos que funcionarão para criar o nosso domo ucraniano. Ele será diferente do israelense, porque o nosso domo deve ser muito maior. Em comparação com o nosso domo, digamos, o domo israelense é uma manchinha, puramente em termos de tamanho, quero dizer. Por isso, é possível saturar uma mancha com mísseis caros, mas é impossível saturar o nosso domo com, digamos, mísseis tão grandes como o Patriot ou o Iris. Mas será que este domo será realmente melhor do que o israelense e de que forma exatamente? Em termos militares, isso é chamado de Sistema Unificado e Integrado de Defesa Aérea. Ou seja, a essência da ideia se resume em combinar todos os meios de observação e detecção de alvos inimigos com os meios de interceptação. Incluir tudo isso em uma espécie de delta, por assim dizer, automatizado. Obviamente o nosso sistema será melhor do que o israelense. Eu tenho certeza disso. A indústria de defesa ucraniana está se desenvolvendo em um ritmo recorde. Há muito tempo ela parou de esperar pela ajuda de países amigos e começou a apostar em tecnologias próprias para a defesa contra os ataques russos. Mas até que ponto, mesmo com tais tecnologias, será possível criar uma cúpula sólida? Quando a transferência de dados dos meios de detecção para os meios de destruição é rápida, o tempo de reação diminui. O tempo de reação diminui, o que significa que o tempo para decidir sobre a destruição do alvo aumenta. Você, e se não destruiu, você tem uma segunda chance. A capacidade de produção da Ucrânia cresceu quase 50 vezes e já supre mais da metade das necessidades de armas das Forças Armadas. E é perfeitamente lógico que outros países estejam interessados em cooperar com a Ucrânia. Nossa experiência em combater os Shaheds é única, ninguém mais tem essa experiência. A questão não é apenas ter drones interceptadores, é sobre integrar isso ao sistema de defesa aérea e sobre o software específico. E a questão mais importante entre nós é a experiência que os militares têm, os nossos militares. Kiev vai ainda mais longe. O presidente da Ucrânia e o presidente da Romênia concordaram com a produção conjunta de drones que será localizada em território romeno. A Ucrânia está criando uma nova proteção para o céu. Com a cúpula de ferro e drones interceptadores, os Shaheds inimigos não passarão mais. Uma nova etapa da defesa aérea ucraniana já começou. Urgente! A Europa está se preparando aceleradamente para um possível confronto com a Rússia. Na Finlândia, começaram manobras militares de grande escala, que já estão sendo chamadas de a maior demonstração de força da OTAN nos últimos anos. A Noruega mobiliza centenas de unidades de equipamentos, milhares de soldados, aviação e forças navais. Após a entrada da Finlândia na aliança, a região mudou drasticamente de importância estratégica. E agora, o norte da Europa está se tornando uma das fronteiras fundamentais do confronto com a Rússia. Detalhes quentes a seguir. A Finlândia ensaia uma guerra com a Rússia. No norte do país, em 9 de março, começaram exercícios de grande escala da OTAN chamados Cold Response 26. Primeiro, Bielorrússia. Na Bielorrússia foram realizados exercícios. Os exercícios foram realizados com base nos equipamentos e unidades utilizados. Neles foram treinadas ações ofensivas e de contra-ataque contra a Europa, especificamente Lituânia, Letônia e Estônia. Depois que os exercícios na Bielorrússia terminaram, as tropas ainda não foram retiradas do território bielorrusso. A Noruega lidera os exercícios, que devem durar cerca de 2 semanas. Cerca de 4.000 soldados dos Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Suécia chegarão à Finlândia. Os finlandeses lutam contra os soviéticos a vida toda e são militares bastante profissionais. Os finlandeses estão lutando desde os primeiros dias.
Na minha unidade, após a libertação de Kiev, na minha unidade, no 252 Batalhão Separado, serviram 10 voluntários finlandeses que assinaram um contrato. E eu tinha até um destacamento separado na primeira companhia, onde os finlandeses lutaram bravamente em Torsk e Bakhmut. E digo a vocês, eles lutam de forma profissional e competente. No total, cerca de 25 mil militares de 14 países da aliança participam dos exercícios. O objetivo é fortalecer o flanco norte da OTAN, treinar a interação dos exércitos aliados em condições climáticas difíceis e testar a prontidão para o deslocamento rápido de tropas. Eles, na verdade, não têm a mesma experiência de combate que na Ucrânia. Eles ainda estão treinando de acordo com os antigos padrões da OTAN. No geral, o exército da OTAN não está pronto para uma guerra com a Federação Russa, porque agora é uma guerra de robôs e sistemas automatizados. Infelizmente, as tropas da OTAN ainda não são capazes de conter a agressão da Federação Russa, elas ainda não atingiram esse nível de guerra. A assessoria de imprensa das forças americanas na Europa afirmou que os exercícios visam fortalecer a presença militar dos Estados Unidos e seus aliados no Ártico, além de garantir uma vantagem estratégica na região. Israel decidiu lutar contra o Irã, os Estados Unidos apoiaram Israel e praticamente todo o exército, a maior parte do exército americano e da União Europeia, está agora lutando contra o Irã. A questão então é, por que Trump tem essa política tão lenta em relação aos russos? Putin é um ditador ainda pior do que aquele que agora já faleceu no Irã. E se Trump tivesse nos apoiado, não com essa política lenta junto com a União Europeia, mas nos desse todas as forças e meios necessários, já teríamos derrotado a Rússia e encerrado esta guerra em 2023. Os exercícios militares na Finlândia tornaram-se mais frequentes ultimamente. Em novembro de 2025, a cerca de 100 quilômetros da fronteira russa, ocorreu o exercício Northern Strike 25. Os militares treinaram o uso de artilharia em condições de inverno e a interação entre os aliados da OTAN. Isso é tudo por hoje. Eu sou Darina Hutskalo. Mais notícias quentes em nossa próxima edição. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!